Antes de orarmos juntos, respire fundo. Silencie por um instante os ruídos ao redor e permita que o seu coração escute. Vamos abrir o nosso espírito à palavra de Deus, porque antes da oração vem a escuta, e é na escuta que a fé renasce. Evangelho de João, 11, 17 e 23. Encontramos um dos momentos mais intensos e comoventes da vida de Jesus. A história da morte e ressurreição de Lázaro. É mais do que um milagre. É uma lição profunda sobre dor, espera, frustração e fé que se recusa a morrer. Quando Jesus finalmente chega a Betânia, Lázaro já estava morto havia 4 dias. 4 dias de silêncio. 4 dias de luto. 4 dias de ausência e de coração despedaçado. O túmulo estava fechado. A esperança, enterrada. A família, destroçada. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, haviam mandado chamar Jesus antes. Elas acreditavam que ele poderia curá-lo, mas agora parecia tarde demais. No entanto, ao saber que Jesus estava próximo, Marta não ficou paralisada. Mesmo em meio à dor, ela foi ao encontro dele. Ela não ficou parada em seu sofrimento. Ela correu para Jesus. Seu coração estava quebrado, mas sua fé ainda respirava. Maria, por outro lado, permaneceu em casa, mergulhada na tristeza. 2 irmãs, 2 jeitos de viver o luto. Uma corre, a outra chora, mas ambas sentiam o peso cruel da decepção. E então, vem o desabafo sincero de Marta. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas vezes já dissemos isso com outras palavras? Senhor, se o milagre tivesse vindo antes, se o diagnóstico não fosse esse, se aquela porta não tivesse se fechado, se o Senhor tivesse impedido aquela perda. Mas mesmo com o coração ferido, Marta não se afasta. Ela continua, porque existe uma fé que não desiste, mesmo quando tudo parece perdido. Se essa palavra falou contigo, escreva nos comentários. Eu ainda creio. A declaração de Marta não termina na dor. Ela continua com uma das frases mais poderosas da Bíblia. Mas mesmo agora eu sei que Deus te dará tudo o que pedires. Mesmo agora. 2 palavras pequenas, mas que carregam uma fé gigante. Mesmo depois do silêncio. Mesmo depois do luto. Mesmo depois de tudo parecer perdido. Mesmo agora. Eu ainda acredito. Essa fé de Marta atravessa a escuridão. Ela não exige explicações. Ela apenas confia. É uma fé que não depende de circunstâncias, que não desmorona diante da perda, que permanece de pé quando tudo ao redor desaba. Talvez você esteja vivendo 4 dias depois. Um tempo onde parece que Jesus chegou tarde. Um tempo onde o que era esperança virou luto. Onde as orações não foram respondidas como você esperava. Onde o silêncio de Deus grita mais alto do que as suas forças. Mas escute, o mesmo Jesus que olhou nos olhos de Marta está olhando para você agora. E ele te pergunta, você ainda crê mesmo agora? Mesmo depois da traição? Mesmo depois da porta fechada? Mesmo depois das noites chorando sem ninguém ver? Jesus não está atrasado. Ele não perdeu o controle. E ele não desistiu de você. O que Marta diz com seus lábios é o que muitos de nós temos medo de dizer. Eu não entendo, mas eu confio. E é aí que o milagre começa. Quando a fé sobrevive ao porquê. Se você ainda tem fé, mesmo em meio às lágrimas, escreva nos comentários. Eu confio em ti, Senhor. Talvez você tenha enterrado coisas, sonhos que pareciam possíveis, mas morreram com o tempo. Relacionamentos que começaram com promessas, mas terminaram com feridas. Uma alegria que foi drenada pouco a pouco pela rotina.
pelos golpes da vida, pela espera longa demais. Você parou de acreditar porque cansou de se decepcionar. Você começou a aceitar que talvez não fosse para ser. Talvez Deus tenha se esquecido. Talvez você tenha feito algo errado. Talvez seja tarde demais. Mas escute com atenção. Jesus está diante da sua dor não para te condenar, mas para te chamar de volta à vida. Ele diz com firmeza e ternura: eu não terminei. Eu não cheguei tarde. Eu estou aqui, e ainda tenho poder para ressuscitar o que você achava perdido para sempre. Não é só sobre Lázaro. É sobre você. É sobre o coração que você acha que nunca mais vai se alegrar. É sobre a esperança que você deixou de regar. É sobre aquele sonho silencioso que você nunca contou a ninguém. Deus está dizendo: mesmo agora eu posso. Mesmo depois da frustração. Mesmo depois de tudo parecer encerrado. Mesmo quando você mesmo desistiu. Essa é a fé que toca o céu. Aquela que diz amém, mesmo sem entender. Que sussurra: eu te amo, mesmo no escuro. Que ainda escolhe confiar, mesmo sem ver nada acontecer. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: mesmo agora, eu creio. Talvez hoje você esteja enfrentando um dos momentos mais difíceis da sua vida. Talvez sua família esteja se desestruturando. Talvez seu coração esteja tão cansado que até orar parece esforço demais. Talvez sua fé esteja por um fio. Mas eu preciso te lembrar de uma verdade inabalável. Jesus não se assusta com o estado do seu coração. Ele não vira o rosto quando te vê chorando. Ele não se afasta quando você está cheio de dúvidas. Ele não se retrai quando você confessa: não aguento mais. Pelo contrário. É nesse lugar, no vale, no desespero, no esgotamento, que ele se aproxima mais. Porque ele não é um Deus distante. Ele é o Deus que chora com você, que segura sua mão mesmo quando você não sente, que trabalha mesmo no silêncio. Você pode ter perdido a esperança, mas ele não perdeu você. Você pode ter parado de acreditar, mas ele nunca parou de te amar. Você pode achar que está no fim, mas ele ainda está escrevendo sua história. Quando Jesus chegou àquele túmulo, ele não só trouxe consolo, ele chamou a vida de volta, e é isso que ele quer fazer com você. Talvez você tenha se fechado, se calado, se conformado. Mas ele está dizendo: rola a pedra. Eu vou entrar. Ele ainda é a ressurreição, ainda é a vida, e onde ele entra, nada permanece morto. Se você precisa que Jesus entre na sua situação hoje, escreva: Senhor, venha e restaura minha vida. Talvez você esteja convencido de que é tarde demais. Talvez ache que já passou tempo demais, que não há mais o que Deus possa fazer. Mas eu quero te lembrar: o tempo não limita o poder de Jesus. Ele não precisa que tudo esteja perfeito para agir. Ele entra justamente quando tudo parece perdido. Ele não se atrasa. Ele não erra o momento. Ele não depende de sinais favoráveis. Ele é o próprio milagre. E quando ele chega, até o que foi enterrado há dias pode ressuscitar. Você já reparou? Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus primeiro chamou a fé de Marta à tona. Ele queria que ela enxergasse além da dor. Queria ouvir, da boca dela, mesmo entre lágrimas: eu ainda creio. E essa mesma fé Jesus está despertando em você agora. Mesmo se tudo parecer contra. Mesmo se o diagnóstico for cruel. Mesmo se o silêncio tiver durado demais. Mesmo agora, ele ainda pode. Você pode não ver saída, mas ele é a saída. Você pode não ver caminho, mas ele é o caminho. Você pode não ter mais forças,
mas Ele é a sua força. Não desista. Não feche o coração. Não enterre o que Deus ainda quer ressuscitar. Se você ainda acredita que Jesus pode agir na sua vida, escreva nos comentários: mesmo agora eu creio. Senhor Jesus, agora eu elevo o meu coração a Ti. Não apenas por mim, mas por cada pessoa que se sente no fim da linha. Por cada um que está tentando sorrir, mas por dentro está desmoronando. Tu conheces os detalhes que ninguém mais vê. Os medos, as perdas, os pedidos feitos em silêncio. Hoje, Senhor, eu me coloco diante de Ti com fé. Mesmo depois da dor, mesmo depois da espera, mesmo depois das lágrimas, eu ainda creio. Creio que Tu tens o poder de ressuscitar o que parecia morto, de reacender a esperança, de fazer florescer onde só havia pó. Se há algo dentro de mim que já foi enterrado, sonhos, ânimo, coragem, fé, chama isso de volta. A vida, Jesus fala, e o impossível vai obedecer. Toca, e o que estava paralisado vai se levantar. Sopra teu espírito, e meu coração vai voltar a bater com propósito. Eu te entrego tudo. Minhas dores, minha história, minhas falhas, meus medos. Transforma tudo em testemunho da Tua glória. Tu és o Deus que transforma vales em campos de flores. Tu és o Deus que escreve recomeços onde o mundo vê um fim. Tu és a própria vida, e onde estás, a morte perde o poder. Hoje eu escolho confiar. Mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver a resposta. Mesmo agora, eu creio. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou ao seu coração, comente: eu ainda creio, Jesus. E se quiser que eu ore por você, deixe seu nome ou pedido nos comentários. Será uma honra interceder por você. Que a paz de Deus invada a sua vida.